E agora eu quero ouvir também diretamente quem está envolvido com esse setor. Por isso, a gente vai receber aqui no nosso 3 em 1 o Tirso Meirelles, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado de São Paulo. Presidente, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Obrigado por atender ao nosso convite. Para o senhor e para a categoria, para o setor, para muitos dos produtores com os quais o senhor conversou depois da última sexta-feira, houve a impressão de que a montanha pariu um rato? Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer de falar com você e com todos os nossos telespectadores. Na realidade, estamos abalados ainda, né? Porque faltou uma diplomacia do nosso governo junto ao governo Trump. Quando você tem uma diplomacia, você respeita alguns pontos de vista para que você possa dialogar com mais facilidade. E o nosso governo não fez isso. Então, o Trump, sem dúvida nenhuma, continua colocando a sobretaxa em cima de nós de uma forma terrível para o nosso setor produtivo, principalmente dos cafeicultores, onde que esses 10% que foi retirado, como a Denise Campos de Toledo disse, realmente os outros países foram retirados e isso, a concorrência brasileira é muito prejudicada, né? Presidente, os nossos comentaristas também querem participar. Vai lá, Langani. Tirso, boa tarde, prazer falar contigo novamente. Qual seria um nível de tarifa aceitável que o agronegócio brasileiro conseguiria lidar com os Estados Unidos? Um patamar máximo de tarifa tolerável? Na realidade, Mangani, nós temos de analisar o seguinte: o governo Trump ou os governos americanos sempre tarifaram os nossos produtos, né? O Brasil nunca teve uma visão importante no comércio internacional. Com esse problema todo que está ocorrendo, nós começamos a fazer os acordos bilaterais. Hoje, sem dúvida nenhuma, 10% a 15% é também muito complexo, muito difícil. Nós estamos conseguindo, quando tínhamos 10, 15% de tarifa, ganhando na produtividade que o Brasil tem, que os nossos agricultores absorveram novas tecnologias para que ganhem na produtividade em vez de ganhar na oferta e procura, porque tem a tarifa. Agora, com tarifa de 50%, 40%, nós estamos realmente perdendo um grande mercado com o americano, mesmo que nós sabemos sobre a triangulação. Nós vendemos para a Colômbia vende o café deles e fica com o nosso café e vice-versa, e aí ele faz o blend dele e o americano pode gostar de um outro tipo de blend. Mas, na realidade, o blend é nosso, porque o café é nosso, mas ele está levando outra marca e nós perdemos os recursos da balança comercial. Vai lá, Bruno Musa, a tua pergunta. Presidente Tirso, muito boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Vamos lá, me parece que fica muito claro que essa decisão dos Estados Unidos de retirar os 10% e manter os 40%, ao passo que países concorrentes, digamos assim, por exemplo, do café, passaram a ser isentos ou com tarifas muito mais baixas, fica muito claro, ao menos na minha opinião, que é uma decisão política. Como é que vocês estão interpretando isso internamente ao perceber que não há nenhuma mudança de caráter político do governo brasileiro em querer facilitar essa negociação? Portanto, fica muito difícil chegarmos num consentimento e é o que beneficiaria, obviamente, o setor com a queda das tarifas de fato, né? Exatamente. Você colocou o ponto, nos diz. O governo americano, ele já sabe o que ele quer. Sem dúvida nenhuma, ele vai estrangular a nossa macroeconomia indevidamente por falta de diplomacia. Nós encaminhamos, desde o começo do tarifaço, técnicos ligados ao governo Trump e não conseguimos e percebemos que realmente foi político, em vez do governo, o governo federal tem mais sensibilidade de tratar esses assuntos e continua falando do Trump disso, Trump daquilo, obviamente que eles vão segurar o processo como um todo. Agora, uma lição o Brasil obteve e foi muito ágil, que é procurar os acordos bilaterais. Então, nós estamos conseguindo aí alguns mercados que possam realmente equilibrar o processo. Agora, o Brasil é o grande produtor de café e o grande exportador de café. O segundo maior produtor é o Vietnã, que produz a metade do que nós produzimos. Nós produzimos 54 milhões de sacas. Vamos ter aí uma produção boa o ano que vem. Mas nós aumentamos a venda porque Colômbia não tem café, ela está vendendo café à base do Brasil. Então, se nós temos uma sobretaxa, nós vendemos mais barato para eles, diminui a nossa balança comercial e favorece
dos nossos concorrentes. Então, esse é o grande perigo de nós perdermos um mercado que a gente lutou tanto para que nós pudéssemos, sem dúvida nenhuma, consolidar o processo cafeeiro do mundo pelo Brasil. Sim, presidente. Nós temos também aqui a pergunta do Fábio Piperno, nosso comentarista. Vai lá, Piperno. Boa tarde, presidente. O Tirso, desde que começou essa sanção comercial americana, e a gente tem que realmente dizer o que é, e foi isso, né? O Brasil, felizmente, conseguiu, como você mesmo pontuou, encontrar novos mercados, e o Brasil, inclusive, tem aumentado seu volume de exportações pelo mundo. Os últimos dados apresentam isso, felizmente. Mas há também um outro dado importante. O Brasil, até aqui em 2025, o Brasil exportou 11% a mais em volume, mas o Brasil faturou apenas 6% a mais em recursos que efetivamente entraram, porque algumas commodities tiveram seus preços oscilando para baixo. Eu gostaria de saber de você, Tirso, no caso do agronegócio, qual foi a desvalorização média nas cotações dessas commodities a ponto de fazer, então, o país faturar menos do que ele poderia, exportando muito mais? Sem dúvida, é muito bem colocado. O que acontece é aquele fato que eu comentei com vocês, a triangulação. Ou você faz Debecker, onde você recebe essa mercadoria, por exemplo, no Paraguai, no Uruguai, ou no México, ou na Colômbia, aí você leva o teu produto lá com valor mais baixo. Então, além de ter caído as commodities por causa da oferta e procura, e o Brasil ter uma oferta grande e não ter como vender, então derrubaram os preços, e ainda você tem de vender para um outro país com preço mais baixo, para ele ter a lucratividade dele. Então, sem dúvida nenhuma, achataram os preços nossos. E quem pagou isso? Foi o produtor rural, porque a indústria, o comércio, repassa isso para quem? Para a cadeia final, que é o produtor rural. Então, hoje, com os insumos subindo, com todas as dificuldades de custos operacionais de todo o setor agropecuário, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma manutenção ou até uma diminuição de área de produção, e que deveremos ter uma produtividade menor porque não utilizamos as ferramentas importantes para você ter um incremento na produtividade. Então, o ano que vem poderemos ter aí, nós temos o problema de inflação de alimentos, né? Como o governo não fez a lição dele do arcabouço fiscal, só sabe gastar, e aí não tem condições de abaixar a taxa de juros, então ficou, sem dúvida nenhuma, uma incoerência no processo produtivo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, até o final do ano, pelo levantamento que a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária de São Paulo fez, nós deveremos perder só no comércio exterior quase 6 bilhões de dólares. É algo muito significativo nesse pequeno percurso que nós tivemos aí a partir de agosto até dezembro. Então, é muito significativa a perda que nós estamos tendo. Então, o governo precisa ter sensibilidade, ele cuidar de problemas de Venezuela junto com um processo que não tem nada a ver, é criar atrito com outro governo sem necessidade. Nós temos de resolver a sobreposição da produtividade, da mão de obra, do emprego e renda e do valor agregado dos nossos produtos. Presidente Tirso Meirelles, obrigado por conversar conosco aqui nessa edição do 3 em 1. As portas estão sempre abertas, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Um grande abraço.